Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus justo, Deus santo, obrigado, meu Deus, por o Senhor cumprir com a tua palavra. E aquilo que não se cumpriu ainda se cumprirá. Que a cada dia, meu Deus, nós venhamos descansar na esperança, meu Deus, daquele grande dia que o Senhor Jesus Cristo virá para julgar a tua igreja, não segundo muitos pensam, meu Pai, mas segundo a própria palavra, que aqui foi rejeitada, que aqui foi desprezada. É com esta palavra que ele próprio vai julgar. É por isso que ele diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu Senhor, que este evangelho seja espalhado, para que naquele grande dia, meu Pai, eu sei que não vai ter como ninguém depois dizer que não entendeu, que não sabia, que não ouviu, porque todos o Senhor está dando chance, e através do teu Espírito, que é quem tem o poder, que tem a missão de convencer o ser humano do seu erro, do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo do Senhor que faz isso. E aqui eu peço, Pai, traz temor em cada coração. Nos liberta, nos transforma, a nós, a nossa família, cada liderança de cada ministério, cada irmão, cada irmã, meu Deus, cada vida que ainda não se entregaram para Cristo, possam refletir, para que naquele grande dia, meu Pai, não seja surpreendido de ouvir, afastai-vos de mim. Mas que todos venham ouvir, ó Pai, aqueles que acreditaram, que deixaram para trás as suas próprias vontades equivocadas para fazer a vontade do Senhor, pois o Evangelho é renúncia, não é fazer mais o seu próprio querer. E todos aqueles, meu Deus, que entenderam, que compreenderam, e que passaram, que ensinaram a verdade como ela é, possam, meu Deus, desfrutar, não porque nunca errou, não porque nunca falhou, mas porque se arrependeu dos seus erros. E aqui eu estou, Pai, pedindo ao Senhor, fala com a tua igreja, meu Deus, segundo a tua palavra, para que ninguém venha, meu Deus amado, morrer enganado. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Chegamos mais uma sexta-feira, 3 de julho de 2026. Sempre iniciamos na segunda, na sexta-feira encerramos. Hoje vamos encerrar aqui para a glória de Deus essa mensagem que tem por título Jesus aparece a Tomé. Jesus aparece para Tomé, irmãos, para tirar as dúvidas dele e para ensinar a ele que o mais importante não é
tocar, não é ver para crer, mas é crer mesmo sem ver. Jesus chama de feliz essas pessoas. Então, irmãos, felizes somos todos nós se acreditarmos em todas as promessas, em toda a palavra. Porque aqui Tomé está tendo chance de se arrepender, ele vai se converter, ele está se convertendo neste dia aqui, não tenha dúvida. Como Pedro também, que foi resgatado, que foi restaurado para dar sequência ao ministério, Tomé também foi restaurado aqui, não tenha dúvida. Jesus perdoou a incredulidade dele, ensinou a ele aqui severamente, mas Jesus restaurou este homem, irmãos. E feliz é aqueles, irmãos, que têm essa chance de se arrepender diante das suas dificuldades, das suas fraquezas, que reconhece Cristo. Ele, Tomé, teve essa chance. E nós também, como igreja do Senhor, temos essa chance de nos arrepender de todas as nossas fraquezas. A fraqueza de Tomé aqui foi não crer, foi duvidar. Porque precisou não só ver, mas ele queria tocar. Porque grande dúvida ele tinha que se Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado, ele não creu em nada que Jesus tinha dito. Que Jesus falou, irmãos, tanto em Mateus capítulo 16, 21, em diante, você pode ler que Jesus ali está falando para ele que ele ia morrer, que ele ia sofrer primeiramente nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, aqueles que se intitulavam de Deus. Jesus tinha alertado a eles. Eles não estavam crendo. Jesus vai falar também em Lucas 18, no 31 em diante, que era necessário ele padecer tudo isso, irmãos. Como ele falou em Mateus 16, 21, que era necessário. Aqui mais uma vez ele chama os 12. Tomé estava ali também ouvindo que ele estava dizendo que tudo aquilo que os profetas falaram ia se cumprir, ia se cumprir, era necessário se cumprir, que ele ia passar por insulto, por zombaria, iam cuspir nele, iam açoitar ele, ia matar, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas eles não estavam entendendo nada. Vocês podem analisar, ver que está em Lucas 18, 31. Ontem eu só citei, mas não falei o versículo. Mas eu gosto de mostrar dentro da Bíblia, irmãos. Leiam com atenção. Jesus tinha falado, irmãos, inúmeras vezes. Jesus tinha falado também em Mateus capítulo 20, versículo 17 em diante, sobre também a sua morte. E eles não creram que isso ia acontecer, tanto que Pedro disse que nunca isso ia acontecer. Tomé está aqui também duvidando, não crê. Mas veja, irmãos, voltando um pouquinho, vamos voltar para João, capítulo 20, versículo 27. E Jesus lhe disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-o no meu lado para... Pare de duvidar e creia. Jesus aqui, irmãos, exorta ele, que ele parasse de duvidar e creia. Então a palavra do Senhor hoje para mim, para a tua vida, que nós nunca viemos duvidar, que nós viemos parar de duvidar, mas que nós viemos crer mesmo sem ver. Porque veja o que ele vai dizer aqui. Agora Tomé creu, porque foi preciso ele tocar para poder ver. Irmãos, tudo isso o profeta Isaías tinha falado que Jesus seria transpassado, Jesus seria furado de um lado ao outro, Jesus seria oprimido, esmagado, e tudo isso sem dever nada, irmãos, para se cumprir as escrituras. Todos os profetas já tinham profetizado a respeito de Jesus Cristo. O profeta Isaías foi quem mais profetizou. Isaías 53, 5, você vai ver ali o quanto que Jesus foi esmagado. O próprio Miqueias também profetizou, Jeremias, Zacarias, Daniel. Mas o que mais profetizou mesmo foi Isaías. E inúmeros versículos nós vamos analisar o quanto que Jesus já tinha sido anunciado já pelos profetas de antigamente. E é o que Jesus está dizendo em Lucas 18, no 31. Que era necessário se cumprir aquilo que os profetas já tinham profetizado acerca do Filho de Deus, que era o próprio Cristo, mas os discípulos não estavam entendendo, irmãos. E a prova é tanto que Tomé precisa não só ver, mas tocar em Jesus. E Jesus não estava e Tomé não estava no dia que Jesus aparece
Jesus ali se manifestou poderosamente ali no meio dos seus discípulos, de porta trancada, porque ele é soberano, ele adentra onde ele quiser adentrar. E ele mais uma vez adentra aqui, irmãos, para tirar a dúvida de Tomé. E pede para que Tomé coloque o dedo nas mãos dele, ali onde foi furado com os pregos, no lado onde ele foi transpassado com aquela maldita lança. Jesus pede para que Tomé coloque. Quando ele faz isso, aí veja que Tomé, a reação de Tomé no 28, irmãos. Agora João capítulo 20, no 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele demonstra aqui, irmãos, temor e tremor agora, porque ele precisou ver. E aqui não tenha dúvida que ele se converte aqui. Ele é restaurado aqui, mas Jesus é claro em dizer para ele uma verdade ainda, que Jesus fala para todos hoje ainda, que colocam outros no lugar que é só de Jesus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Feliz é os que não viram e creram. Quantas pessoas, irmãos, que precisam segurar numa estátua para poder adorar, que precisam ver algo, porque não crê no Cristo ressuscitado que está no céu, assentado do lado de Deus, precisam segurar uma estátua de mentira, de madeira, de pedra, de ferro, para poder adorarem, porque não crê no Cristo Redentor, que é Espírito, que importa que os tais que o adorem em espírito e em verdade. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurado, ou seja, feliz são os que não me viram e creram. Ou seja, mesmo sem ver, nós adoramos o Senhor. Não precisamos ver para adorá-lo, para sentir a presença dele, para buscar a ele. Não precisamos ver, irmãos. Isso é que é a fé que Jesus quer e chama de feliz. Aí, irmãos, dando sequência ainda no versículo 30 agora, ainda de João, capítulo 20. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. No nome de quem você tem crido? No nome de quem você tem pedido? Pois a salvação é somente no nome de Jesus. Sem Jesus não tem como entrar no céu. O próprio Jesus, quando se revela para Tomé, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui Jesus deixa claro que só Cristo, que somente Ele, se vocês crerem nele, no Filho de Deus, que é Ele próprio, Jesus Cristo, crendo, é que vocês terão em seu nome a vida eterna. Nele, apenas em Jesus Cristo de Nazaré. Não rejeita esta palavra. Não rejeita esses ensinamentos. Pois olha o que Jesus vai dizer, irmãos. Em João capítulo 12, versículo 47 em diante, está escrito assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Jesus aqui dizendo que ele não veio para julgar, ele veio para salvar, mas aqueles que rejeitam a palavra dele aqui, tem um juiz. Essa própria palavra é o juiz, irmãos, que vai naquele próprio dia ali condenar aqueles que rejeitaram. Então não tem como a pessoa dizer: só não servi porque eu não conheci, só não servi porque ninguém me falou de Jesus para mim, é por isso que eu adorava outros deuses, é por isso que eu me prostrava perante uma imagem, é por isso que eu colocava outros no lugar. Muitas das vezes não é uma estátua, mas é um esposo que impede de você buscar a Cristo, é um filho, é um bem material, é algo, alguma posse, é um bem que você coloca no lugar de Jesus. E aí naquele grande dia, por você rejeitar as palavras dele, ele está dizendo que esta própria palavra, eu estou lendo a Bíblia Sagrada,
João capítulo 12, versículo 47, vou repetir. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no último dia. Condenará, irmãos. Muitos serão condenados porque não se arrependeram. Tomé teve chance, se arrependeu. Pedro teve chance, se arrependeu. Os outros discípulos se arrependeram. Estão aguardando o dia do juízo final, irmãos, porque depois que o homem morre, segue-se o juízo. Não existe purgatório, não existe outra fórmula mágica de ser salvo. Só se arrepender enquanto estão com vida, só se entregarem para Cristo enquanto estão com vida. Por isso é que Jesus deixa nítido e claro também em Mateus 24, no versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim. Sabe por que tudo isso, irmãos? O evangelho tem que ser ministrado, pregado, ensinado como ele é para que naquele grande dia ninguém tenha desculpa de falar que como Tomé, oh meu Deus, Tomé aqui teve chance, Deus meu, porque tá vendo, irmãos, nesse dia não vai ter isso não. Aqui porque ele ainda estava com vida, respirando, mas depois como morre, segue-se o juiz, não tem mais chance. A chance é enquanto estão respirando. Não venhamos, que nós não venhamos, irmãos, ser incrédulos, não venhamos duvidar, não duvidem, mas creiam. Esta é a palavra do Senhor, que nós não venhamos duvidar, que não sejamos incrédulos, mas crentes, que não venhamos duvidar, mas que venhamos crer em toda a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos parar de duvidar e crer unicamente no evangelho genuíno, que não vamos, irmãos, inovar nada, nem inventar nada daquilo que não está na Bíblia, amém? Que o Espírito de Deus continue falando a cada coração, que Deus abençoe todos vocês que me ouviram, e até aquele último dia nós venhamos perseverar na oração, crendo que poderoso é Deus para nos sustentar até o nosso último fôlego de vida, até a vinda de Jesus, amém? Fiquem todos com Deus, glorificando e exaltando a Ele.